Se tava faltando alguma coisa para o seu dia ficar completo, não tá mais. Hoje eu separei aqui pra gente uma receita gostosa e muito saudável. Olha só, enroladinho, recheado com ricota e peito de peru. Pão macio e muito saboroso. Faz aí para a família toda, faz aí para a criançada. Chama esses pequenos para te ajudar aí, colocar a mão na massa na cozinha, viu? Você vai ver que festa que a gente vai fazer hoje. Essa receita, gente, é famosa no Brasil inteiro, viu? Já vi essa receita, esse prato, esse salgadinho, assim, desde lá de Manaus até lá em Porto Alegre. E o legal, você sabe o que é? É que tem um quê de brasilidade. Cada lugar dá um nome diferente. Italiano, Bauru, lanchinho, joelho. Olha, é uma festa. O importante é que ele é bom demais, que ele é basicamente uma massa bem macia, saborosa e o recheio a gente pode brincar. Hoje a gente vai fazer uma versão saudável com ricota e peito de peru. Também, obviamente, a gente vai colocar um pouquinho de vegetal aqui, cebola, tomate, tudo isso só para colocar mais sabor. Mas você pode fazer também aí com presunto, com mussarela, frango desfiado fica uma delícia, até mesmo calabresa fica bom demais, viu? Vem cá, vamos fazer essa receita. A gente vai começar pela massa e você vai ver que não tem mistério. A gente vai fazer aqui tudo junto para você, inclusive, fazer em casa e não passar vontade. A gente vai começar aqui pela esponja, que é o nosso pré-fermento. Se você tiver com muita pressa, pode já pular essa parte. Mas eu te aconselho a fazer essa esponja porque ela vai ajudar o seu pão a ficar mais macio e, inclusive, dar mais sabor para sua massa, tá bom? Ele vai dar aquele leve azedinho. Mas tá com pressa? Faz só pegar e juntar todos os ingredientes da segunda etapa. Eu vou te mostrar como. Aqui, para fazer então o nosso pré-fermento, a nossa esponja, vou pegar 100 gramas de farinha e misturar com o fermento biológico, que é aquele para pão. Você que acompanha a gente aqui já usou com a gente esse fermento em vários outros pães que a gente faz por aqui, inclusive na pizza. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha para ajudar a gente a misturar aqui. E aqui repara que eu não estou colocando sal, porque o sal, ele muitas vezes pode acabar inibindo um pouco o fermento. E para deixar o fermento mais à vontade, ajudar ele a desenvolver aqui, a gente vai colocar um pouco de água morna. Especialmente se tiver um pouco mais frio aí onde você mora, é importante que ele esteja bem morninho, um pouquinho só acima daquela temperatura ali de mamadeira. A gente mistura aqui e aí só juntar tudo, bem simples, não dá trabalho. Só precisa de um pouquinho de tempo. O legal, começa por essa parte aqui, ó, para você se animar a fazer esse pré-fermento. E aí você deixa ali no cantinho enquanto você vai separando as outras coisas. Não tem problema. Olha só, a ideia, sabe aquela ideia meio de colinha assim, ó? É uma massinha bem leve. A gente vai deixar ela aqui, mistura mesmo, não precisa nem colocar a mão na massa aqui ainda, é só você pegar e deixar ela misturadinha aqui com a colher mesmo. Pode pegar aqui e tampar com um plástico filme para evitar que caia qualquer coisa aqui em cima, tem algum insetozinho, é uma questão de segurança alimentar ali na cozinha, né? E aí, nesse momento, enquanto ele vai fermentando aqui, aproveita para separar os outros ingredientes. Não tem problema, você não vai perder tempo e vale a pena. Eu já deixei uma adiantada aqui pra gente poder continuar a nossa receita. Como eu estava te falando no início, gente, se você tiver com pressa, pode pular essa etapa do fermento e a gente vai fazer todos os ingredientes como se a gente estivesse colocando agora. Então, por exemplo, aqui eu tenho 400 gramas de farinha. Se você estiver fazendo direto, sem o pré-fermento, você vai colocar 500 gramas de farinha, porque no pré-fermento a gente tinha 100 gramas. Ou seja, quando eu falo pré-fermento, gente, lembra que é esponja. Você vai ver essas duas formas de falar, mas é a mesma coisa, não tem mistério. Olha só, e aqui a gente vai fazer um pãozinho. Esse pãozinho você pode pegar e fazer vários formatos. A gente vai fazer um formato ali enroladinho, que é o tradicional para esse salgado.
mas para esse lanche, né? Mas você pode também usar essa mesma massa para fazer de outras formas também. Você pode fazer só ele esticadinho e colocar os recheios, fazer tipo uma mini pizza, sabe? Assada, fica gostoso também. Aqui então, vamos lá, vamos juntar então nossos ingredientes. Tenho a farinha, agora sim vou poder colocar o sal. Aqui também a gente coloca já o açúcar. E aqui a gente coloca também o leite em pó. Gente, o leite em pó aqui, ele dá mais sabor para a massa e deixa ela também um pouco mais fofinha. Mas se você não tiver, não precisa deixar de fazer essa receita só por causa dele, tá? E às vezes a gente vai pegar uma lata grande de leite em pó. É importante, se você puder, tá tudo bem. Se não, tira esse ingrediente, não tem problema. Mas ele deixa mais gostoso. Então aqui a gente pegou e juntou todos os secos, né? Então todos aqueles que são em pozinho. Vou aproveitar para já dar uma mexidinha por aqui, ó. E agora a gente vai acrescentar aqueles ingredientes que são úmidos, que são molhados. Faça um vulcãozinho por aqui. Vou acrescentar o nosso pré-fermento, nossa esponja, que olha só, olha como é que ela pegou um ar, olha só que coisa mais linda. E ela já deixou aqui, já alimentou o nosso fermento, fez com que ele se sentisse à vontade e agora para ele pegar e ajudar a desenvolver a nossa outra massa que a gente está criando aqui e deixar ela bem fofinha é tudo que a gente precisa. Vou colocar também o leite e também um ovo. Você sabe, como sempre te recomendo, ovo caipira, quebra ele separado. E aí sim, a gente coloca por aqui. Ah, falta o óleo. Se você quiser, pode colocar um pouco de azeite para dar sabor também. Eu acabo usando muito o óleo de girassol, porque ele é um pouquinho mais neutro, ele não vai dar sabor aqui para a massa. Sabe outra coisa que fica muito gostosa aqui também? É colocar um pouco de manteiga ou até mesmo banha de porco. Fica aí algumas variações para você ir mudando um pouquinho essa massa. Ah, Raquel, quero colocar mais sabor ainda para essa massinha? Você pode brincar com especiarias. Ah, quero colocar alguma cor. Você pode pegar e bater o leite com um pouco de salsinha, ele vai ficar ligeiramente esverdeado. E agora vou começar misturando aqui com a colher mesmo e depois é mão na massa. Eu tô fazendo na tigela de novo, gente, porque eu acho que é mais fácil, mais democrático. Todo mundo tem uma tigela e uma colher em casa. Mas você pode fazer essa receita também aí na sua batedeira, combinado? Aqui a gente vai misturar os ingredientes e vou sovar aqui também durante 5 minutinhos ali na bancada. Se você estiver fazendo com a batedeira, é só deixar ela batendo mais ou menos uns 3 minutos, até chegar num ponto de véu, você vai ver que ela fica bem elástica e aí a gente vai deixar ela descansar. Vamos misturar aqui e a gente já põe a mão na massa. Agora que a gente já uniu tudo aqui, é só colocar a massa na bancada e agora a gente vai sovar um pouquinho. A gente precisa colocar aquele calor humano aqui na nossa massa. Você vai ver que ela está um pouco pegajosa e não preocupa com isso. Com o tempo que a gente vai trabalhando, ela vai soltando, ficando mais lisa e mais fácil da gente trabalhar. Primeira coisa, a gente vai pegar, vai juntar todos os ingredientes. Se por acaso você vê que está grudando demais, sova um pouquinho, mas pode inclusive colocar, se for o caso, um pouquinho a mais de farinha, porque muitas vezes o que acontece? As farinhas são diferentes entre si. Então tem algumas que pedem um pouquinho mais ou um pouquinho menos de líquido. É importante que a gente observe isso, tente não mudar muito a receita, mas entenda a diferença entre as farinhas. Aqui a gente vai sovando, tá grudando mesmo, mas logo ela já vai ficar lisa. Agora é hora da gente descansar. Vou deixar ela aqui na tigela com um fiozinho de azeite. Ela vai grudando um pouquinho aqui na mão, não tem problema, ó. Por isso que a gente coloca na tigela e honestamente acabo usando a mesma tigela que eu peguei e tinha feito a massa. Coloco ela aqui para ela não grudar, ela é meio pegajosa assim.
a gente cobre aqui com um pouquinho de plástico filme para não deixar ressecar. E a gente pode colocar num lugar mais quentinho da casa, aqui da sua cozinha. Se você estiver num lugar que estiver muito frio, lembra daquele truque que a gente pode colocar no forno com uma chaleira com água quente, assim ela vai e desenvolve. Deixa pelo menos meia hora, mas 1 hora de fermentação vai deixar deliciosa essa massa aqui. Agora é hora da gente abrir. Vou enfarinhar aqui a nossa bancada. Com farinha mesmo, tá? E dividir a nossa massa. Se a sua bancada for maior e você tiver mais habilidade, pode até tentar abrir ela toda. Se você tiver uma habilidade média e sua bancada for um pouquinho menor, ó, divide aqui em 2 ou 3 partes. Vai dar certo, a gente abre mais algumas vezes, tá bom? Estou usando um cortador de massa aqui, mas você pode cortar com uma faca mesmo, tá tudo certo. Deixa eu colocar aqui do lado. E aqui a gente abre, ó. Deixa espalhadinho aqui. Forma bolinha. Achata. E aqui, gente, a ideia não é abrir um disco de pizza. A gente quer abrir basicamente um retângulo, um pouquinho, mais ou menos de uns 15 a 20 centímetros de altura, com mais ou menos uns 30, 40 centímetros de largura. Isso vai facilitar para a gente colocar aqui o nosso recheio. Bora lá! Olha só, a gente fez então nesse formato de retângulo. Não precisa nem preocupar em fazer alguma para aqui agora, porque depois a gente vai cortando para deixar no formato certinho, combinado? Agora, se você é fã de carne, pode colocar aqui um franguinho desfiado, uma calabresa, fica delicioso. Inventa, aí é aquela hora de você chamar os pequenos para cada um inventar o seu recheio também. Pega aquilo que você tiver na geladeira e vamos embora. Aqui, então eu já deixei a minha ricota. Só peguei, amassei ela com um garfo, gente, nada demais. Vou colocá-la bem no meio aqui, coloca tudo bem centralizado. Você vai ver que a gente vai fechar como se fosse um envelope por aqui. Não precisa exagerar, mas pode caprichar. Aqui eu já vou colocar também a cebola que eu peguei, cortei fininha, para ela não ficar com um sabor muito ceboludo, vamos chamar assim. Eu só peguei e passei rapidinho ela pela água gelada, ela fica inclusive mais crocante e tira aquele excesso de acidez da cebola. Gosto muito de fazer essa técnica quando a gente está fazendo salada, mas funciona aqui também para o salgadinho, ó. Coloquei então aqui a cebola, dá um sabor especial, não é muito, e você vai ver que faz a diferença. Aqui vai também, então, as nossas fatias de peito de peru, delicioso. Estou usando peito de peru que é um pouco mais leve, mas pode ser aquele que você quiser também por aqui. Agora, vai um pouquinho aqui de tomate, umas fatias finas. Fica lindo e delicioso. Ele vai trazer um pouco de acidez aqui, vai trazer suculência. Sabe quando a gente pega e morde, ele tá assim, suculento, gostoso? O tomate vai trazer isso pra gente. Presta atenção, agora vai tomilho. Eu gosto muito de tomilho, mas você pode colocar orégano também. Tô usando tomilho porque o tomilho é fresco, fica melhor aqui pra gente, né? Gente, qualquer ervinha que você coloca aqui, tomilho, orégano, faz muita diferença. Eu gosto muito de colocar esse tipo de coisa na minha cozinha. Vou colocar também só um fiozinho de azeite. Pra dar aquela suculência que eu estava te falando. Um tequinho de sal para temperar isso tudo. Não precisa de muito porque o próprio queijo e o peito de peru tem. E agora a gente vai dobrar. E olha só que simples que é dobrar esse nosso lanche. Pega o lado de cá. A gente vai passar um pouco de água aqui por cima só para grudar um pouquinho as pontinhas, ó. Pode ser com o dedo mesmo, nem preocupa de passar com o pincel. E olha só que fácil.
peguei o outro lado aqui e dobrei ele todo aqui por cima. Esse é um salgadinho que é muito fácil de fazer, gente. Eu adoro essa praticidade. Ah, quer fazer um negócio diferente para a família toda? Você pode fazer até ele compridão assim. Lembra do sanduíche de metro? Pois é, olha só que legal. A gente pode fazer um lanchinho de metro. Ó, vou pegar então aqui uma assadeira, untar com um pouquinho de azeite ou então de óleo. Estou usando óleo, tá tranquilo. Pincelo por aqui, ó. Só para ajudar a não grudar aqui embaixo na forma. Deixa aqui de lado me esperando. E agora sim, posso pegar e cortar. Essas pontas que tem um excesso de massa, você pode pegar e tirar aqui, ó. Pronto. Agora aqui no meio, a gente vai e corta. Eu geralmente deixo os 4 dedos, que meu dedo é pequenininho. Mas vê aqui o tamanho que você quer fazer de acordo com a massa que você abriu. E, Raquel, mas ele ficou abertinho do lado. Não preocupa que isso dá um charme todo especial na hora da gente colocar aqui para assar. Um outro detalhe, lembra que a emenda ficou para cima, né? Agora a gente vai passar ela para baixo, a gente vai inverter. Então pega com cuidado aqui, virou e pode colocar aqui na forma. Vamos fazer de novo? Se cair um pouquinho de recheio aqui, não preocupa, tá? Pegou, virou e coloca aqui na forma. A gente vai precisar deixar ele crescer aqui mais uns 15 minutos, 30 minutos, para ele pegar e ficar acomodado, para ele ficar bem, assim, gostoso, macio o nosso pão. E aí depois a gente já consegue fazer o próximo passo antes de pegar e a gente colocar para assar. A gente vai dar aquele banho do verão. Você que acompanha a gente aqui já sabe o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer um egg wash, ou seja, pegar a nossa gema, misturar com um pouco de água para a gente poder pegar e pincelar por cima. Fica delicioso, faz toda a diferença para ele ficar com aquela corzinha linda. Deixa eu pegar aqui a minha versão que já está fermentada. Queria te mostrar a diferença. Olha só como é que ele cresce, gente. Esse aqui, gente, vocês veem que ele tá bem fininho. Aqui ele já cresceu, tá mais macio e isso é importante. Inclusive deixa o pãozinho mais digesto pra gente se sentir bem. Faz diferença esse tempinho que a gente deixa ele esperar ali. Mas quando você for deixar ele descansar para fermentar, lembra de colocar um paninho por cima para que ele fique coberto, seguro e não caia nada aqui por cima. Então aqui a gente só vai pincelar com a gema misturada com um pouquinho de água. Para uma gema, você pode colocar uma colher de sopa de água. E aqui a gente pincela, ó. Bem simples. Se cair direto na assadeira, na forma, nem preocupa que não tem problema não, ó. Gente, já tá com cheirinho, lembra um pouquinho o cheirinho de pizza, sabe? É muito gostoso. Adoro. Olha só. E aqui, isso aqui faz muita diferença para ele ficar com aquela corzinha bem bonita. E aí por cima a gente gosta sempre de pegar e colocar uma firulinha, um detalhe. Aí você pode pegar e moer um pouquinho de pimenta do reino na hora, você pode colocar um pouquinho de flor de sal. Sabe o que é muito tradicional também? Orégano, você pegar e colocar em cima aqui desse banho de gema, o nosso egg wash, colocar um pouquinho de orégano por cima. Eu vou colocar um ingrediente que eu adoro e que muita gente acha que ele é só decorativo. Gergelim. Gergelim, gente, tem aquele branco e o preto, mas o gergelim dos vegetais é um dos vegetais de origem com planta que tem maior concentração de cálcio. Você sabia disso? Então, sempre que a gente coloca um pouquinho de gergelim aqui em cima, ó, a gente está ajudando na nossa saúde. Esses detalhes fazem a diferença e a gente às vezes acha que é só decorativo, né? Pode ser aquele misturadinho, branco com preto. Você pode, inclusive, dar uma tostadinha nele antes ali na frigideira. Eu estou usando só o branco aqui mesmo. E ele dá um charme, além de completar a nossa saúde. E esse nosso lanchinho, nosso enroladinho, o legal dele também é que ele assa super rápido.
já deixei o meu forno pré-aquecendo a 220 graus para a gente poder colocar ele aqui e ele vai assar em 15 minutos. Só isso, gente, é bem rápido. Ei, que delícia esse salgadinho nosso, né? Olha, enroladinho, joelho, bauru italiano, não sei como é que chama. Aí, eu sei que é bom e eu já vou dar uma bela bocada nesse aqui, ó. Olha aqui, gente, esse pãozinho bem fofinho, cheio de recheio. E olha só como é que ele fica assim, bem recheado mesmo. Sucesso! Sucesso garantido aí, gente. Nossa, mas ó, dentro ele fica molhadinho. Não deixa de colocar o tomate não, que vale a pena, viu? Nossa, mas ficou bom demais. Você sente aqui a ricota, que dá aquele gostinho meio amanteigado. E aí você tem também o tomate, a cebola, que tem uma ligeira acidez aqui. Eu sei que é muito bom, muito bom. E essa massinha, o quanto que ela tá massinha, mas macia, mas ainda assim crocante. Olha, bom demais. Vem comigo, dá uma mordidinha aqui comigo, ó. Mordidinha, mordidinha. Eu, você e eu. Ó, obrigada pela sua companhia. Se divirtam em casa, se aventurem aí na cozinha. Beijão pra vocês, grande abraço, se cuidem e até a próxima. E um pedacinho aí pra você, ó.